Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 6 de julho de 2025, domingo, 12 horas 54 minutos. Meio-dia. Hoje eu vou ler para vocês em João, capítulo 6, versículos 43 a 54. O título é Cura do filho de um régulo. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: Teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem às 7 horas a febre o deixou. E estendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre, quando ia da Judéia para a Galiléia. Hoje, Deus me deu uma mensagem muito clara, muito clara. Começou a me dar essa mensagem quando eu acordei e confirmou agora de manhã a mensagem que eu tenho que entregar. Está tendo nos Estados Unidos a Copa do Mundo de times de futebol. E Deus usa a natureza, Ele fala em parábolas e metáforas na proporção da capacidade da pessoa de discernir a voz de Deus. Por isso, na primeira etapa, geralmente ele fala com milagres, que a pessoa precisa ver para crer. E conforme a pessoa vai confiando que Deus confia nele, ou seja, que Deus é Pai de amor, e carrega no colo, então a pessoa vai se libertando do medo de sentir. Por isso se liberta da emoção que representa uma razão sem fio terra.
ou seja, intestino emocional preso que idolatra emoções. Por isso, a Terra é uma criação de Deus com defeito. De propósito. Por quê? Para que ninguém idolatre a Terra. A Terra representa o corpo material, inteligência humana, libido animal, sentimento passional, egoísta, sobrevivência. Essa é a Terra, é a carne. A alma representa as emoções do ser humano, sentimentos que ele tem. Esses sentimentos você não consegue colocar em palavras, em números, em caixas. Ela está no ar. E é invisível, mas é real. E o espírito representa exatamente o motivo da criação de Deus, que criou a Terra, o ser humano e o universo. Para que a pessoa passe um processo de escolha, pilotar o livre-arbítrio, para que a pessoa não seja coisa robotizada, obedecendo a Deus, mas um ser humano com livre-arbítrio que tem o privilégio da escolha entre o espírito que é santo e o espírito que não é santo. São somente dois espíritos. E através desses dois espíritos vem a legião. Mas os dois portais que definem a vida são só dois. Ou é céu ou inferno. Por isso, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele permitiu a existência de Satanás para que o livre-arbítrio seja autônomo e não robotizado. Por isso Deus permite uma terra com defeito. E quem é a terra? É o jardim do Éden com a serpente. E quem é a serpente? É a inveja de Satanás pelo poder de Deus de pastorear carências da alma através de um sentimento puro paterno. E como Satanás não tem pureza, então ele tenta controlar as pessoas com a carne emocional. Por isso, a Terra hoje representa a Geni, da música do Chico Buarque de Holanda, Joga a Pedra na Geni. Representa a Eva, que foi picada pela cobra, virou uma serpente feiticeira, que hipnotiza os homens com um olhar e faz ele idolatrar o órgão genital, vira um animal. Por isso, Satanás, ele faz de tudo para controlar a criação de Deus, arrastando para o inferno. Deus permite para que dar para as pessoas o privilégio de voltar para casa no céu com frutos do Espírito. São as almas salvas das garras de Satanás, da idolatria da terra. Por isso a terra é com defeito, para que seja passageira, porque o tempo não volta. Por isso a palavra de Deus é simples. Não desperdice tempo com ansiedade. Busque a fé, para que na paz do Senhor, do sol que nasce todo dia, você consiga reciclar a inteligência, aprendendo a ser humilde para aprender todo dia e reter aquilo que é útil. Por isso, de gerações em gerações, retendo o que é útil, chega no avivamento, que é o Pentecostes, que representa exatamente o nascimento no céu depois do arrebatamento. Está dando para acompanhar as metáforas de Deus?
Então agora vou voltar para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Porque Deus fala através do tempo, para confirmar o que é profecia, o que é falsa profecia. Satanás não. Ele controla as pessoas no egoísmo do consumo, dando para as pessoas pão e circo, né? Por isso o PT. O PT representa um pacto com o demônio. É poder do inferno para destruir famílias, usando uma mídia que utiliza informações sequestradas, pagando pessoas que se tornam androides para roubar informações e controlar as pessoas com narrativas. Essa é a mídia. Esse é o PT, esse é o Satanás, esse é Jezabel. É o império da serpente controlando a terra. É a teia de aranha de 4 fios. Então representa bem o bezerro de ouro às portas de Canaã, para que a pessoa não entre em Canaã. Saia do Egito, que é a inteligência humana, peregrina na alma, que é a carência interna por insegurança de fé, que faz cirurgia bariátrica, junta um monte de dinheiro e depois tem que viver sozinho, porque não confia em ninguém e tem medo que as pessoas se aproximem só por interesse financeiro e prefere viver falando com o cachorro. Porque fez pacto para vender informações. Então a pessoa se vende para ser um grampo empolerado atrás de espelho, para controlar de fora para dentro, porque tem ciúmes do que é do céu, que representa bem o projeto Filadélfia, que representa a minha família. Então Satanás tenta fazendo o quê? Quebrando costela. Costela representa mulher, representa emoções. Para que haja sentimentos passionais, que seriam ciúmes de insegurança. Por isso idolatra a família e coloca cadeados de fora para dentro, fazendo aliança com espiões infiltrados, que nada mais são do que gigolôs desse sistema, para roubar os filhos através das drogas, depressão, desilusões. E aí leva para o suicídio. Às vezes é um suicídio subliminar. Então a pessoa se prostitui para comprar leite. E por consciência de culpa, acaba se automutilando para deixar uma herança materialista. Só que os filhos, vendo no futuro o que os pais fizeram, e tenta perdoar os pais, mas não consegue encontrar um estímulo para a alegria de ter fé e prosperar. Essa é a doença da Terra. Por isso a Terra é uma Geni. Quem é Geni? É Raabe em Jericó. Mas para entrar em Jericó você tem que entrar o Rio Jordão tem que se abrir. Rio Jordão são emoções, é água. Então é Deus que abre o Rio Jordão para entrar em Canaã. Em Jericó, resgatar Raabe e gerar o avivamento, que é a gravidez de Maria. É uma gravidez assexuada. É uma gratidão que liberta de dentro para fora a crise existencial do machismo de Adão. Por isso, vamos voltar de novo para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Hoje, nós estamos quase no final da Copa nos Estados Unidos. O único time brasileiro que conseguiu avançar foi o Fluminense. Eu já tinha falado há muitos anos atrás sobre o Thiago Silva. É um veterano, só que agora Deus está usando ele para confirmar a unção no Trump, por isso a bala desviada no ouvido dele. Por que eu estou falando isso?
Porque o Pep Guardiola, que é o técnico do City, Manchester City, que é um banco de dinheiro árabe, que quer comprar a empatia do futebol para gerar um Ayrton Senna da vida, fabricando super time Android robotizado para conquistar títulos e criar fama. Só que perdeu para o Al Hilal. Esse Al Hilal era um time árabe que tinha contratado o Neymar. Só que Deus tirou o Neymar de lá exatamente para voltar para o Santos. Por que eu estou falando do Neymar e do Thiago Silva? Para você lembrar o que nós gravamos anteriormente falando da Copa do Mundo no Brasil. O mico que a Alemanha pagou, ganhando de 7-1 no Brasil. Porque agora a Alemanha vai revelar o que esconde, que é uma herança maldita para os jovens. Porque teve que manipular macrosistema para quebrar a costela do Neymar num jogo, acho que era Colômbia, se não me engano, Bolívia, sei lá. Mas era pegar um jogador já plantado para quebrar a costela do Neymar. Para tirar ele para jogar contra a Alemanha, porque sabia que com Thiago Silva e Neymar a Alemanha ia perder. Então montou toda uma engenharia de bullying de macrosistema para atacar pelas costas, ganhar de 7-1 e plantar uma imagem na mídia da loira de olhos azuis. Então queria criar uma empatia populista de aparência para criar uma autoridade mundial através da mídia. Só que quem desmascarou isso foi o próprio Pep Guardiola, que é um técnico espanhol que percebeu o mico que pagou, perdendo do Hilal ao Hilal. E o que ele falou? O que nós europeus não temos é alma. É um futebol robotizado de mercenários. Não tem alma. Por isso prefere deixar uma herança maldita para outra geração se vendendo barato. Então compra pessoas vulneráveis, ganha de 7-1 e faz um show de super-herói. Deus permite, só que agora vai começar a mostrar a herança maldita que a Alemanha deixou para a geração seguinte. Vai vendo a crise que está acontecendo na Alemanha. Guerras e tal. Medo da sombra, né? Por isso que eu falei para vocês. O projeto Filadélfia é uma igreja invisível feita no céu. Ai de quem tocar no projeto. Por isso Deus permitiu os grampos aqui dessa casa e o Reinaldo Azevedo fazendo show de espionagem. Agora você vai ver a cabeça inchada o que acontece. Idolatra a inteligência e depois não tem para onde se esconder. Representa bem o PT. E o que o PT está preocupado? Porque nós falamos aqui que a próxima presidente é a Gisele Bolsonaro. E agora o que o PT tem que fazer? Tem que fazer um show de adultério do Macron com a esposa do Lula para legalizar adultério e dizer que o certo é sexo todo dia de qualquer jeito, até com animais. Por isso tem muitos seres humanos animais, que são nada mais do que objeto de sexo. Essa é a serpente da Terra. Por isso a Terra é uma geni. Deus permitiu, só que tem um portal. Tem um filtro no portão das famílias. São os anjos de Deus protegendo famílias, para que elas não se idolatrem e se fechem em casa e não entrem para a sociedade reclamando da sociedade. Por isso a primeira coisa que Deus falou para mim fazer: renuncia o teu dinheiro que eu vou mandar o meu. Só que aprenda a viver do pouco, 1,99. Ou seja, ele me deu semente de fé para engravidar inspirações
de corações maternos, de forma sexuada, para gerar emprego para as emoções radioativas do pão e circo. Faz festa junina, pula, grita, canta, para encobrir um caixa 2 de um patrocínio subliminar de adultério que vai gerar herança maldita para os filhos, porque quando crescer, vai perceber que a mãe se vendeu só para fazer um show de prosperidade material. Esse é o mundo da Terra. No primeiro estágio, a pessoa pensa que o certo é estar bem na fita fazendo o que a mídia fala. Depois, quando vê que comprou um buraco de queijo por quilo, percebe o mico que pagou, só que aí já consumiu a vida. Por isso Deus permitiu o projeto Filadélfia, para que o mundo inteiro, principalmente a nova geração, veja a diferença que está acontecendo no Brasil. É só você ver o que aconteceu semana passada. Teve a Marcha para Jesus, você vai ver jovens louvando a Deus nos corredores do metrô, com alegria no coração. E você vai ver depois o PT tentando fazer show de legalizar parada gay. É o que Satanás faz. Faz show de dinheiro fácil, com alegria de gol do Corinthians, para esconder corrupção de lavanderia e dinheiro de drogas. Que é legalizar adultério, aborto, homossexualismo e etc. Pão e circo. Por isso Deus permitiu o 99 em Filadélfia, que é um conservadorismo para você aprender a viver do pouco e ensinar as pessoas a plantar, cultivar, para deixar a herança de paz do Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas vão ver que você não se vendeu. Preferiu viver do pouco do que se vender para ser espiões empoderados para vender informações. É um mundo virtual dos chips. Lembra que eu falei do pernilongo drone? Agora que estão falando sobre espiões pernilongo drone. Eu lembro que eu falei do 6G? O que oferece para o mundo é a inteligência atrasada. Enquanto isso, quem controla o mundo é a inteligência avançada. Acho que há uns 2 anos atrás, já estava falando para você do pernilongo drone. Já existe há tempos. Por isso, você é mais espionado do que marciano na Terra, porque Satanás tem ciúmes de Deus, que é a criação do ser humano. Só que o que ele não consegue controlar e nem plagiar são os dons espirituais. Porque não é vendido por meritocracia induzida, com diploma em faculdade, para depois gerar emprego em empresas pré-fabricadas para criar androides. Que bate continência para a sombra, quer dizer, faz o que manda fazer. E se não fizer, detona a família e perde emprego. Dá dinheiro fácil e depois cobra a venda da alma da pessoa. E a pessoa fica sem identidade e fica morno, porque não tem autoconfiança que Deus possa confiar nele, vira Judas. Por isso casa com medo de separar, por isso já casa pensando na separação, por isso não casa. É só relacionamento de interesse, usa e joga fora. Por isso, quando a pessoa não conhece o amor de Deus, ele casa com sentimento de marido e mulher, não sentimento de pai e mãe. Por isso não respeita os filhos. Se vende barato, depois não consegue comprar de volta e deixa uma herança maldita que os filhos só vão perceber depois que crescer. Essa é a história da Terra Geni, que Deus permitiu. Só que ele permitiu para mostrar onde é que está a cura, onde é que está o portal de cura, o portal de saída. O portal da cura de uma terra doente é o arrebatamento. É quando Jesus vem buscar a igreja.
invisível que está no coração das mães, que não oram com a cabeça, mas com sentimentos. Pois quando os filhos honrarem os sentimentos das mães e não a cabeça, vai agradecer pelos erros dela e vai resgatar Geni e não jogar pedra. Por isso, resgate de Raabe e destruição de Jericó. Por isso que eu falei para você. Por que o Fluminense, que tem Thiago Silva, está conseguindo ir aonde o Palmeiras não foi, o Flamengo não foi, o Botafogo não foi? Porque esses três times estão ancorados no dinheiro. O Fluminense é o único que entendeu a mensagem da cruz e está colocando alma num time de idoso, que é o Thiago Silva. E o próprio goleiro do Fluminense é um dos mais idosos. Mas é uma família com alma, porque tem uma base de fé judaica. Não sei quem, mas tem alguém lá educando o técnico do Fluminense, esse nome dele. Tem gente orando por ele. E é uma oração madura. É uma oração judaico-cristã. Não uma engenharia de religião para monopólio de hegemonia mundial. Por isso, o automobilismo tenta de todas as formas fabricar um Ayrton Senna, não consegue. E aí tenta inchar com mídia de narrativas para criar espectadores aliciados de uma fé morna, consumo de drogas das emoções materialistas. Por isso, quando eu falei que havia um avivamento no Brasil, o inferno se levantou para atacar minha família, atingido pelas costas. E qual o alvo do ataque do inferno agora? São meus filhos. E Deus permite para gerar anticorpos de discernimento e proteção. Por isso a Terra representa 50% glóbulos brancos sadios, 50% glóbulos brancos enfermos. E aí Deus dá o livre-arbítrio e deixa o Espírito Santo e o Espírito que não é santo. Fala, agora vocês que sabem, ou vocês consomem a Terra e deixam um lixo amontoado, ou planta no céu para Deus regar a Terra e filtrar, gerando gerações cada vez mais adoradores de Jesus e não de religiões. São pessoas que têm o exercício do jejum da carne, não com anticonceptivos, mas para controlar a libido por respeito ao próximo, para não criar expectativas de ilusões de famílias que para depois deixar na beira do caminho. Por isso, quando você controla a libido, não mutilando a saúde, ficando com uma carne fraca por falta de saúde, mas sabendo controlar a idolatria da carne própria e controlar a idolatria da carne de quem é viciado em carne, que vão correr atrás de você como cadela no cio. Por isso as mulheres procuram pais que sejam maridos. Por isso eles vão te idolatrar se você for um José. Por isso tem que saber lidar com a convivência radioativa, mantendo distância e jejum, para você aprender a jejuar carne, jejuar emoções, jejuar elogios, jejuar consumismo de pão e circo, para aprender a viver do pouco e multiplicar em qualquer situação, na infância, na adolescência ou na velhice. Porque um dia todos vão ficar doentes e vão morrer. É plano de Deus. Por isso alguns morrem de morte saudável, porque acabou o tempo, e alguns Deus recolhe
porque está contaminando corações puros. Por isso o adultério, ninguém vê, parece que não é nada. Só espera o tempo falar, você vai ver, morre rapidinho. Eu vou dar um exemplo para vocês da família, já que estamos gravando, principalmente o grupo Caramujas, que é uma herança de família para a nova geração. Eu tinha um tio que era professor. Tio não, é parente da família. E ele ganhou muito dinheiro, sendo fiscal da fazenda nas fronteiras. Então tinha muito dinheiro de corrupção que vinha lá. Ganhou muito dinheiro. E de repente, resolveu fazer um show de dinheiro, alugando sítios caríssimos, alugando ônibus moderníssimos para levar os parentes, os idosos, tudo, para o interior de São Paulo, uma festa que ele fez para ostentar o dinheiro que ele ganhou, que tinha. Só que um dinheiro que vinha de só Deus sabe de onde. Fiscal, de fronteira. Só que os próprios filhos não queriam esse dinheiro, porque sabia que tinha cupim nesse dinheiro. Morreu. Por isso que eu estou falando para você. Faz aliança com dinheiro de cupim, você morre rápido, porque Deus recolhe. Porque você vai deixar uma herança maldita para outra geração. Então Deus apaga o teu espólio de inspirações. Agora, você faz aliança com Deus na sinceridade da fé, Deus honra multiplicando pães e peixes no deserto. Por isso eu falei Thiago Silva. E eu falei do Neymar. Porque ele colocou a faixa na testa 100% Jesus, depois de ter ganho da Alemanha na Olimpíada aqui no Maracanã, Satanás ficou furioso. Tentou caçar ele e quebrar ele de tudo quanto é jeito. Deus permite do jeito que permitiu um ataque sobre o Ayrton Senna. E eu falei para você, o Ayrton Senna pagou um mico. Porque ele idolatrou a fama ao invés de renunciar à Fórmula 1 para depois falar de Deus. Você quer entender melhor o que eu estou falando? Pergunta pro Kaká. Ele vai te explicar melhor. Por isso Deus está fazendo um rebuliço nos Estados Unidos. Porque agora o mundo inteiro está vendo que o melhor futebol da América do Sul é do Brasil. Mas então por que o Brasil não ganha a Copa do Mundo, só a Argentina ganha? Porque é uma engenharia de bullying subliminar de macrosistema para calar a fé do povo brasileiro, que é uma semente que foi plantada lá em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, quando Deus mandou pregar 2 anos e meio embaixo das árvores, 1,99 em Filadélfia, usando os dons espirituais. E um dos dons que Deus me deu foi o da sabedoria. Por isso a inteligência tem inveja, por isso tenta plagiar. Por isso o programa que Reinaldo Azevedo era coisa, na Band News, 6 horas da tarde, ele enfatizava o quê? Músicas. Começava o programa tocando músicas populares, depois fazia ostentação de conhecer a letra, conhecer as leis do Supremo. Então é tudo ostentação de folclore de inteligência, porque não tem conteúdo, é inseguro na fé, por estar cheio de superstições. Porque toda a batalha da terra é contra espíritos e não contra pessoas. E para você expulsar demônio, não precisa de nada. Só precisa pedir para conhecer o Espírito Santo e esperar. Por isso, quanto mais sincero, mais fé. Quanto mais fé em Deus, menos você vai ter medo de demônio. Por isso, muitos falam de Deus, mas não conhecem. Fala para autoafirmação de fé. Por isso a Igreja Católica, Testemunho de Jeová, Adventistas, estão com uma fé morna, uma fé autista, uma fé de autoconvencimento. Mas eles mesmos sabem que falta coisa. Deus permite exatamente para mostrar, essa é a sociedade. Por isso, a minha família é atacada
de tudo quanto é jeito. Só que há um exército de anjos guardando a minha família. E ai de quem tocar. Escuta o que eu estou falando. A enfermidade da minha filha começou com 2 meses. Hoje ela tem 40 anos e tem o dom de visão. Faltou terminar a cura, que é a audição, mas Deus permitiu uma audição baixa exatamente para excluí-la da sociedade, para entrar no tempo certo e não entrar na correnteza do consumo de um dinheiro fácil e depois você não consegue renunciar uma luxúria de lavanderia de dinheiro, de caixa 2, de valores morais adúlteros. Deu para entender o que é que está acontecendo com muitas famílias? Estão sendo aliciadas de fora para dentro para fazer show de prosperidade e ostentação de dinheiro e depois viram uma Alemanha da vida pagando um mico de perder de 7-1 por querer ganhar de 7-1 usando uma lavanderia de mercenários aliciados para dar cartão amarelo para o Thiago Silva e tirar ele daquele jogo decisivo contra a Alemanha e tirar o Neymar daquele jogo decisivo. Eu vou continuar a gravação, que teve uma interrupção aqui, acho que eu apertei errado aqui algum botão aqui. Mas da gravação que eu vou continuar é do dia 6 de julho de 2025, domingo. E nessa gravação eu estava falando sobre o Neymar, né? A Alemanha na Copa do Mundo aqui no Brasil. Por isso, Deus fala de muitas formas. Como o povo agora está focado no futebol, então Deus usa o futebol. Pois quando eu falei para vocês que Deus ia mostrar claramente os dois caminhos, o que leva para o céu e o que leva para o inferno, ele começou a falar através da bala desviada no ouvido do Trump. Eu falei, não toca na unção do povo judaico. Eu não estou idolatrando fé nem religião, eu sou descendente japonês. Mas foi Deus que me revelou a unção do povo judaico. E ele confirma. Por isso que está acontecendo em Gaza parece ser uma matança de carnificina, mas é uma permissão de Deus, porque o que chega de informações para o Ocidente, a maioria é manipulada, é igual que fala sobre a minha vida para o mundo. Cria narrativas, fala que eu sou um monte de coisa para confundir o povo. Deus permite, aí no tempo certo revela quem fala a verdade e quem fala a mentira. Porque o que o Israel está fazendo foi exatamente o que Deus mandou fazer aqui no projeto. Mandou colocar, abrir a loja, deixar o portão com filtros, mas não escancarado, e filtrar a casa para ir limpando os falsos amigos interesseiros e discernir aqueles que estão se arrependendo e Deus permite entrar. Só que você tem que saber puxar a ansiedade da pessoa para gerar paz e entregar para Deus a ansiedade, senão você deixa a família doente, você vira um amigo da onça. Promete coisas, cria expectativas e deixa a pessoa no vácuo. Deus não. Deus, ele te ensina a viver do pouco, não confiar em ninguém, não depender de pessoas, mas conviver com a pessoa. Por isso, cada relacionamento que você tiver, você tem que ser autêntico, você tem que ser íntegro, tem que ser sincero. Se a pessoa te trair, o problema é da pessoa, não é teu, porque Deus vai te ensinar a perdoar para reaprender a amar quem te trai. Porque quem trai é porque não tem identidade e autoestima, está construindo num mundo egoísta do umbigo próprio. Não conhece a Deus, não conhece o amor paterno de Deus. Por isso, se você conhece o amor de Deus, você não vai enganar ninguém, não vai tirar doce de criança, principalmente de mulheres carentes,
levando para a cama para 5 minutos e depois tirar a identidade dela, trocando ela por elas. Você restaura a identidade, você restaura a virgindade, porque Jesus fez com Maria, escrevendo na areia para apagar depois, para ajudar as pessoas a esquecer o passado, mas lembrar para não repetir de novo e não deixar traumas de complexo de culpa e inferioridade. Por isso Deus permite a pessoa nascer de novo no Espírito, principalmente através do avivamento, do Pentecoste, do orgasmo espiritual. E aí ele distribui dons. Eu já falei aqui, eu recebi vários dons. Mas ai de mim se eu usar esses dons para a vanglória. Deus tira a minha vida. Porque os dons é ferramenta de entrega. Porque eu sou carteiro. É igual motoboy, ele precisa da moto para trabalhar. Eu preciso dos dons espirituais para discernir espíritos e libertar as pessoas endemoniadas. Mas não é por qualquer um, por aqueles que Deus mandar. Nós somos missionários de tempo, estamos em missões aqui na Terra. Por isso é um caça hipersônico de um lugar só. Ligado na nave-mãe, que é o amor de Deus no céu, que é a Igreja Filadélfia no céu. E ele fala ali embaixo, ó, tá vendo? Tem 50 lá, é só aquele, porque os outros ainda não se arrependeram, estão reclamando de Deus. Ainda é manhoso. Só que tem aquele lá que está igual Pedro, negou Jesus, mas se arrependeu. Vai lá, levanta ele agora. Mas não é presencialmente. É levantar ele em unção de oração. Foca a oração nele. Por isso a oração emancipada é um caça hipersônico. Ele expulsa qualquer demônio. Porque são missões do trono de Deus. Só que o resultado da oração, da cura, pode ser imediato, como pode ser de toda uma geração da humanidade. Que é a cura da terra, no arrebatamento. Só que depois do arrebatamento vem o quê? Vem o milênio. Jesus reina por 1000 anos. Depois do milênio vem o Armagedon. Armagedon é a prisão final de Satanás e seus anjos. Que é a batalha dos anjos do céu contra os anjos da terra. Tudo isso não é escrito em lugar nenhum. Quem passou isso para mim foi o pastor Raul. Pastor Raul é um homem cheio de defeitos, mas eu pedi para Deus mostrar a igreja. Deus me levou até ele. Por isso, eu sei que Deus não ia me enganar passando informações erradas para entregar para vocês. Por isso eu falei para Deus, o dia que eu enganar meus filhos, filhos dos outros, o Senhor tira a minha vida. Porque ele aceitou meu voto. Por isso minha filha fez 40 anos. E eu não estou mais aqui. E mesmo que eu quisesse, ele não ia deixar. Eu sou um carteiro, sou um missionário do tempo. Por isso ele deu o projeto em 3 etapas. Primeiro, 1,99, viver do pouco. Fabricar um novo dinheiro. Dinheiro samaritano. Mas não é o dinheiro matéria, é a presença do samaritano, que é o corações de pessoas que têm, que vê uma pessoa, um mendigo à beira do caminho e vai tentar ajudar. Não só com palavras ou com dando esmola, mas orando por ele para Deus mostrar o que é para se fazer. Por isso, o 99 Filadélfia é uma grande metáfora da força da fraqueza para dar fé para o leite materno samaritano. Que a alegria de ver o projeto prosperar. Por isso, a nossa função é apenas agradecer, não atrapalhando, sendo o mais invisível possível, para que você que está recebendo esta gravação creia em você. Creia que Deus está de olho em você, porque Deus não erra alvo e Ele está plantando semente no teu coração, que é o sol que vai aquecer noites de inverno, de muito dinheiro, de apartamento gelado de cobertura, que precisa de drogas e orgias para não pensar muito, senão dá dor de cabeça, da herança maldita que plantou a semente. Que é a lavanderia de dinheiro de valores morais promíscuos.
Por isso, Deus está falando com fatos para o mundo inteiro, porque está no fim. E eu vou falar de novo, este ano ainda vai morrer muita gente, porque Deus vai mostrar claramente onde Ele está e onde Satanás está, para que você tenha tempo de se arrepender, como Pedro ou como Judas. Cabe a você decidir que herança você vai deixar para os teus filhos. Porque você pode enganar teus filhos agora, dando show de pão em circo. Só que quando eles crescerem, Deus vai revelar quem foi que financiou esse dinheiro fácil de alegria de consumo, que destrói famílias e valores de famílias. E a alegria dos jovens que vão ter a depressão por não ter inspiração de investir em si mesmo, porque olha para a terra, olha para o céu e não vê nada. Só vê um espelho de cima para baixo de consumismo de vaidades. Por isso, para pensar, observa a voz de Deus falando no teu futuro, porque quando os fatos acontecerem, vocês vão lembrar o que foi falado para gerar fé no presente. Por isso, Deus usa aquilo que pode para falar com você. E aqui Deus está falando sobre a cura, tá? Depois de ter feito milagres. Mas Ele faz milagres para que você tenha fé, que Ele tenha poder para perdoar pecados, tá? E aqui, como mencionei a Ayrton Senna, e eu falei do mico que ele pagou, porque idolatrou a fama e não renunciou, tá? E agora, o exercício da Fórmula 1 para tentar criar alma, para gerar empatia, e não consegue. E eu vou falar, e eu estou falando do Thiago Silva, e do 7-1, e do Neymar com a faixa 100% Jesus, e o Brasil não conseguindo a bola Copa do Mundo, campeão da Copa do Mundo, e o Neymar a bola de ouro, então você está vendo quem é que está tentando barrar o Brasil, né? E agora eu vou falar para você, só para você, a unção da Bíblia, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Eu vou ler para vocês em Ezequiel 1. O título é A Primeira Visão dos Querubins. No versículo 1, capítulo 20, diz assim. Eu vou ler para vocês no capítulo 16. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as quatro tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos quatro lados deles. Não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo. E os quatro tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. Elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. E para onde o Espírito queria ir, iam para onde o Espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. E parando eles, parando elas. E levando eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estavam nas rodas. Aqui eu estou dando uma metáfora para você dar um som da palavra de Deus. E ele está falando sobre querubins, está falando sobre rodas. Por isso a lição de casa que eu sugiro para você é para Deus dar para você o desejo de conhecer melhor as metáforas da Bíblia. Até mais, fiquem com Deus.